Conexão SP Barias. Carlos, tudo bem? Tudo Mais bem. uma vez, estamos juntos aqui, hein? Com certeza, mestre. Então hoje vamos falar sobre o título que eu estou usando, né? Que eu acho que ele é bem propício. Depois você vai dizer se concorda ou não, mas eu tenho que soltar o tema, eu solto a bola, né, no campo para a gente jogar, né? Com certeza. Então é isso aí. Então, jogo é jogo. Então, falando de jogo é jogo, Maradona morreu há poucos dias, né? E ele foi para mim, assim, você sabe que, só uma parte aqui, eu era muito ligado em futebol quando eu era garoto, quando eu era menino. E eu sei que você gosta de futebol também. E eu era apaixonado por futebol, eu ia ser jogador de futebol, não sei se eu te falei isso. Falou. Eu tinha 10 anos, eu era santista, foi em 1965. O Santos era o melhor time de futebol do mundo. Eu era apaixonadíssimo por futebol. Minha paixão era futebol. Eu tocava, já brincava com o violão, mas eu não pensava em ser músico. Santista pelezista, né? E Mané Garrincha, a gente era inspirado por esses grandes jogadores. Mas quando foi em 1970, eu passei a ser assim radicalmente contra o futebol, avesso ao futebol, me tornei um anti-futebolista, porque em 1970 o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E a ditadura militar no Brasil estava com a bola na mão, literalmente. Eles eram os donos da bola. Porque eles usaram isso, exatamente, a Copa do Mundo, para exatamente tomar as rédeas ali. O AI-5 já estava instituído, já tinha acontecido em maio de 68, na França, e no mundo e tal. Então eu me tornei, desde 1970, eu me tornei anti-futebol. Eu acompanho. Não que eu não gosto de assistir uma bela pelada. Eu ainda gosto muito, porque isso vem da minha infância, de assistir aquele jogo bonito. De futebol de verdade, não futebol arte. Né? E parece que o Maradona, ele vem desse futebol de rua, que é o futebol que eu jogava. Sim. Quando o Santos o Pelé era o maior do mundo, 65, Santos e tal, o Maradona tinha 5 anos. E aí o Maradona tem uma coisa que eu gostava nele, que além de ser grande jogador em campo, futebol sangue e futebol arte, as duas coisas, ele era um cara posicionado politicamente. Com certeza. De maneira admirável, né, como um jogador de bola, porque o jogador em geral, nem todos, mas a maioria assim né, politicamente, né? E alguns ficam ricos e aí que esquece que não vai pensar em política mesmo. E o Maradona não, né? Ele era um cara, você vê que ele foi lá abraçar o Fidel e era um cara. Peitou a FIFA várias vezes, peitou diversos interesses empresariais no futebol. Foi o primeiro jogador a fazer isso, aliás. Eu, assim, o Maradona, eu como sou mais novo, eu não peguei o Pelé, mas o Maradona foi com certeza o maior jogador que eu vi jogar, né? Eu peguei. 86 eu ainda era muito pequeno na Copa de 86, mas 90 eu vi, 94 também, e eu acompanhei o final da carreira dele no Boca Juniors, e mesmo ele já não tendo a mesma disposição física que ele tinha antes, a técnica, a visão de jogo dele era algo inigualável, né? Era fantástico vê-lo jogar naquele time do Boca Juniors de 96, 97. Então o futebol tem os dois lados para mim. Tem um lado interessante da estratégia de jogo, que desenvolve, às vezes, até a capacidade cognitiva do sujeito, não podemos negar isso. Verdade. É um dos aspectos positivos do jogo, né, do futebol, mas, por outro lado, o futebol tem essa coisa de virar meio ópio do povo, né? No Brasil ele foi usado como ópio do povo, no auge da ditadura militar. Porque eu sempre fui anti-ditadura militar, até porque era uma ditadura militar de direita. Qual é a justificativa da ditadura de direita? É a ditadura do capital, é a ditadura da Casa Grande sobre a senzala, que aliás é o assunto que nós vamos falar agora. É a Casa Grande dando porrada na senzala. Essa é a ditadura da direita no Brasil. E para mim, já que eu falei disso, não sei se você concorda, depois você vai me falar,
Para mim, o Brasil, o psique, até já escrevi várias vezes no Facebook isso, lá na minha rede social, lá, a nossa psique está ainda estruturada assim, casa grande, senzala. E a classe média é o capataz da fazenda. Nós, a classe média, somos os capatazes da fazenda. Ou seja, o cara que faz o jogo dos interesses do patrão, que é a casa grande, que são os senhores e as senhoras feudais. Né? Porque o Brasil ainda tem resquícios feudais, mesmo que não queiramos. Esses resquícios estão aqui na nossa estrutura social mesmo. Alguém me falou que na França, não sei se é verdadeiro, você pode me confirmar isso, que a classe média na França, por tradição, ela não faz o jogo dos ricos, ela tá muito mais, ela tem um viés muito mais se agregar, vamos dizer, a se solidarizar com os pobres do que com os ricos. Depende, viu? Aqui na França eu acho que... Já foi. Não. É que depende da classe média que a gente está levando em consideração. Por exemplo, se você tomar a classe média como, por exemplo, professor, funcionário público, enfim, certos setores de classe média com profissão mais intelectual, há uma tendência de voto tradicionalmente no Partido Socialista, isso se confirma nas pesquisas de opinião, estatística, mas também há toda uma certa classe média de profissional liberal que vota no Partido Liberal, que hoje se chama Republicanos, né, a partir do Sarkozy, né, e também votou no Macron nessas últimas eleições. Então, depende, eu acho que é meio fracionado, não há aquela unidade, né, a classe média. Né, e também no Brasil também não. Digo, talvez, acho que a maior parte ela tende a votar à direita, a gente realmente percebeu isso nas últimas eleições, mas também tem aquela parte da classe média que vota PT e PSOL. Né, isso, desde 89 a gente vê que há uma parte da classe média, né, e também que a classe média talvez mais do que professores, funcionários públicos, enfim, que tenha um posicionamento político dito mais de esquerda, né? Inclusive nas eleições municipais agora aqui de São Paulo, aqui o Boulos e o Covas, né? Covas PSDB, que para mim é centro-direita. Para a extrema-direita, o PSDB é a esquerda. Nós sabemos muito bem que o PSDB é um partido que originado na social-democracia europeia, né? Mas ele tem uma atitude, todo um desenrolar prático de atitudes de centro-direita. Para mim, o Covas, o PSDB é centro-direita. Até porque está com o Dória, né? O Dória é o governador do estado de São Paulo. E o Boulos, que representa agora a nova esquerda, né? Obviamente, dizem que na periferia ele foi muito menos votado. Verdade. Né, que é um cara que trabalha para a periferia, que tem toda uma luta, uma vida de luta a favor da periferia, né, pela periferia, e foi menos votado. Então, é difícil até falar um pouco sobre isso, e é o que nós vamos falar agora, o suicídio do Brasil. Né? O suicídio do Brasil. Direita prefere destruir o país a aceitar a justiça social. A matéria foi feita em 2015 no blog da Cidadania, 24 de junho de 2015, pelo jornalista Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. E ele diz o seguinte: o biênio 2013 e 2015, esses 2 anos, ficará registrado na história como um período em que uma das maiores nações do mundo cometeu um literal suicídio, com requintes de crueldade, tomada por um surto autodestrutivo que talvez jamais seja explicado. Há míseros 2 anos, o Brasil despontava como potência emergente. Finalmente, o país do futuro estava se tornando o país do presente. A economia crescia pouco, mas crescia continuamente. E a inflação estava alta por conta da forte demanda, mas estava controlada. A taxa de investimento privado vinha subindo, o desemprego caía mês a mês. Ok? Acho que até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, né? Enquanto o resto do mundo se contorcia em uma crise internacional interminável, com europeus e norte-americanos à beira de uma convulsão social, o Brasil parecia uma ilha de prosperidade e estabilidade. A nova classe média vivia um sonho dourado, famílias viam seus filhos e netos se tornarem os primeiros universitários da linhagem, né? O sonho da casa própria se materializava, os salários tinham cada vez mais poder de compra. Acho que até aí tudo bem.
eis que surge na maior metrópole do país um movimento inexplicável. Com a renda em ascensão e o desemprego despencando, partidos de esquerda, professores universitários e estudantes desencadeiam uma guerra contra aumentos de passagem de transporte público. Agora, veio o detalhe. As passagens de ônibus e metrô iriam subir 20 centavos. Em um momento de desvalorização dos salários e queda do desemprego. Não era para tanto, diz ele, o Eduardo Guimarães. Mas esses grupos radicalizados tinham uma proposta tentadora para os incautos. Em vez de aumentar o preço do transporte público, a endividada capital paulista deveria fornecer transporte de graça para todos. Décadas de problemas no transporte público foram jogados no colo do recém-empossado, na época, prefeito paulistano Fernando Haddad. Fernando Haddad, que mais tarde, agora em 2018, foi candidato à presidência da República, né? Disputou com o Jair Bolsonaro. Sim. Nos últimos 20 dias. Ele conseguiu 47 milhões de votos em 20 dias de campanha. 20 dias porque estava naquela indecisão se ia ser o Lula e tal. Sim, sim, que estava preso, ele foi considerado inelegível. Uhum. Aliás, acho que é meio inédito essas coisas na história, né? Onde que no mundo aconteceu um negócio dele? Muito louco, né? Eu imagino no exterior, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, outros países, os caras olhando para o Brasil e falando, o que está acontecendo naquele país, né? Uhum. Gente jogando o país no abismo, né? Jogando tudo fora. Um prefeito que mal tomara pé da situação, né, escabrosa, da administração herdada, de José Serra, PSDB, Gilberto Kassab, obviamente que não tinha meios de atender à demanda surpreendente. Do nada, né, oferecer transporte público de graça para todos e tal. E que era um detalhe comparado com o que temos hoje. Hoje o Brasil está à beira do abismo. Diz ele aqui agora, acho que a partir daqui talvez comece a surgir discórdia, talvez. Uhum. Os grupos de ultra-esquerda, porém, tinham um plano para pôr de joelhos o novo prefeito, o Haddad, na época, prefeito. Importaram uma tática de protestos conhecida como Bloco Negro, que eram os mascarados. Os Black Blocs, Os Black Blocs, exatamente. A influência de pensadores de ultra-esquerda sobre as mídias, sobretudo as mídias alternativas, romanceou aquele processo. Sem alguma razão lógica, em um país que vinha se desenvolvendo a passos largos e distribuindo renda, aquele processo foi visto como positivo. Eis que o governo paulista, controlado pela direita fundamentalista religiosa, aí entra a direita agora em cena, opta pela violência como forma de conter os abusos contra o povo paulistano, em vez de buscar diálogo. Da violência policial brota, então, um fortalecimento do movimento radical. Né? Ele vai continuar aqui. Você gostaria já de fazer uma intervenção aqui, antes de eu continuar?